Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Jojo aqui, o Biscoitinho, falando com vocês. Hoje a gente vai falar sobre Augusto Conte e a física social. Esse é o nosso módulo 2. Nós vamos fazer em duas aulas, a parte A hoje e a parte A na sequência, e a parte B, desculpa, na outra. Então, parte A agora, parte B depois. Por que eu estou dividindo? Porque é um conteúdo um pouquinho denso e a gente não precisa saturar ninguém. Vocês estão começando a caminhar ainda com relação à sociologia, então a gente está nos primeiros passos e a gente vai devagarzinho mesmo para entender tudo da melhor forma possível. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a falar do Augusto Comte e da tal física social. Pessoal, a gente pode começar dizendo que o Augusto Comte é tipo um vovozinho da sociologia. Porque assim, ele começa a pensar ela e vai chamá-la ainda como física social. Então a gente pode dizer que é uma construção, na verdade, um pouquinho anterior à própria sociologia, que vai ter como um dos principais nomes o Emile Durkheim, que a gente vai estudar na sequência, mas que teve como influência este carinha aqui chamado Augusto Comte. Então vamos lá, pensando nisso, algumas coisas são importantes para a gente verificar na própria sociedade. Começando, a sociedade no século XIX, que é o contexto da sociologia, a gente já falou disso, tem algumas coisas acontecendo. Uma segunda revolução industrial, ou essa revolução industrial acontecendo pela primeira vez em alguns países. Então, imaginem, né, as transformações europeias que estão rolando com isso. Indústrias chegando, então, com máquinas produzindo mais, ampliando, então, a quantidade de oferta de produtos. Além da ampliação de oferta de produtos, o preço também muda. Também o pessoal vai poder trabalhar nas fábricas, o que vai representar duas coisas. De um lado, essa possibilidade de trabalho nas cidades. Do outro, pessoal, uma coisa bem séria, são os problemas sociais. Por quê? Porque a gente vai ter salários baixos, condições bem ruins de trabalho, com empresas aí oferecendo jornadas muito longas, em condições precárias, né, com riscos para a saúde, máquinas pesadas e uso de carvão, por exemplo. Mulheres e crianças também trabalham. Mesmo na segunda revolução industrial, que a gente vai trocar a fonte, né, no lugar do carvão, por exemplo, o petróleo, a energia elétrica, mesmo sendo neste momento, ainda assim a vida dessas pessoas é bem complicada. Então, o que se percebia, né? Afinal de contas, o que a humanidade estava sugerindo para que os pensadores pudessem olhar para ela? Sugeria o seguinte: qual era o destino da humanidade? Porque se de um lado a gente tinha condições sociais que não eram das mais confortáveis, do outro a gente tinha um grande progresso marcado aí por um desenvolvimento bastante grande da indústria. Então a gente tinha uma Europa que se dividia entre enxergar o progresso como algo muito bom e enxergar o progresso como consequências não muito boas. É nesse contexto, então, que vai surgir a ideia de pensar como essa sociedade poderia ser melhor. Então começa a se pensar, por exemplo, que existem leis naturais do próprio progresso humano. Ou seja, ao longo da história seria possível perceber uma linha, um eixo, em que existiu então um conjunto de leis naturais que formaram o progresso humano. Progresso a gente entende por desenvolvimento. E como que a gente compreenderia essas leis então? Através da razão e do conhecimento. Esse é o caminho para compreender tais leis naturais do progresso.
Isso então, pessoal, leva a uma questão bem importante no século XIX, que é a importância que se dá para as ciências. As ciências passam a ser super valorizadas, porque elas acabam sendo aquilo que dá resposta para essa tentativa de compreender a sociedade. Então, as ciências explicavam, desvendavam e resolviam todos os problemas da humanidade. Pelo menos era assim que parte dessa galera na Europa pensava neste momento. As ciências bem desenvolvidas vão resolver nossos problemas, vai resolver tudinho, vai ser show, vai explicar, vai desvendar, vai resolver nossos problemas. Ou seja, não tem problema a gente pensar que o que está acontecendo com a humanidade traz uma série de coisas ruins. Quando a gente entender as leis sociais que formaram o progresso humano, a gente vai conseguir resolver todos os problemas. Em linhas gerais, dizia o seguinte, então. A nossa indústria desenvolve, as questões desenvolvem, mas tem um monte de pobre que está em condições precárias, estão passando fome. E aí? Bom, a resposta é: não se preocupem, porque quando a gente compreender, através do desenvolvimento da ciência, como as leis funcionam, o progresso vai ser estendido para todo mundo. Isso servia para a Europa, mas pensando também no contato com outros povos, porque aí se enxergava a Europa como uma linha evolutiva mais desenvolvida e os outros lugares bem atrasados, precisando se desenvolver. Beleza? Essa é a ideia então de que a ciência nos mostraria qual o caminho perfeito então para o progresso. E a ciência ganhava peso principalmente por causa da biologia. A biologia lá que chegava a esse ápice por conta da teoria de Darwin, né? A evolução proposta por Darwin tinha sido muito bem aceita naquele momento nos meios científicos e a teoria darwiniana reforçava a ideia de que a ciência podia promover um padrão de comportamento científico para a gente compreender todas as coisas. E a biologia propunha duas formas de estudo. Os métodos chamados de indutivos ou empíricos e os métodos dedutivos. Atenção aqui, a gente está falando de biologia, está falando das ciências, mas não se esqueçam que, como eu falei, isso aqui é tipo o vovozinho da sociologia. Ele vai aparecer aí. Por quê? Esses métodos indutivos ou empíricos tinham como premissa partir da questão particular para o todo. Ou seja, eu quero estudar desigualdade social, que é um tema bem grandão. Eu vou partir, por exemplo, analisando as questões no meu bairro, na minha cidade, localmente. A partir, então, dessa questão particular, eu vou tentar criar formas de compreender o todo. O contrário também é possível. Eu posso partir de uma compreensão do todo para enxergar coisas na minha realidade social. Seja uma coisa ou seja outra, eu parto de uma coletividade, puxo para algo pessoal, mais particular, ou parto de algo mais particular, para chegar no todo. Tanto faz. Das duas formas, você pode produzir ciência, com métodos empíricos indutivos ou métodos dedutivos, indutivos ou dedutivos, tanto faz. Indutivo, quando eu parto, então, repetindo, de uma questão mais particular ou mais específica para chegar até o todo. E o dedutivo, ao contrário, quando eu passo do todo para chegar até um caso específico mais particular. Tudo bem? Bom, diante disso, então, percebem que essas ciências mais práticas, que usam laboratório, por exemplo, têm uma importância gigante nesse momento, né? Então, o que fazer, afinal de contas? E como organizar, no fim das contas, tudo? E aqui que a gente tem, então, um detalhe interessante, né, galera? É essa ideia de que as ciências podem ser ampliadas não só para ciências como a biologia, mas para outras ciências que podem tentar compreender a sociedade.
E é nesse sentido que o senhorzinho Augusto Comte, entre o fim do século XVIII e o século XIX, começa então a pensar. Ele nasceu lá no finzinho do século, ó, e é no século XIX que ele vai ficar como um bom cientista nesse sentido. Para o Comte, a ciência então é o caminho para o desenvolvimento racional da vida social e política da humanidade. Olha que coisa interessante para a gente pensar aqui, ó. Até então a gente estava falando da ciência mais com caráter voltado para a biologia, nesse sentido então de que as ciências eram mais práticas e tal. O que o Comte está querendo dizer agora é o seguinte: as ciências, então, o conhecimento, a razão, é o único caminho que a gente tem para o desenvolvimento racional da vida social e política. Ou seja, o que o Comte está querendo nos apontar, pessoal, é que é a ciência que pode nos ajudar a desenvolver melhor a vida social e política da humanidade. Num sentido, então, de evolução. Quanto mais fosse racional, então, essa sociedade, mais desenvolvida ela seria socialmente e politicamente. Aqui está o grande lance, gente. Porque se eu parto dessa ideia, uma sociedade que não produz as mesmas características científicas, ela vai ser vista como atrasada. Percebem por que se reforça a ideia de que populações da África, da América, na Oceania, por exemplo, são muito atrasadas? Porque a Europa vai olhar com esse olharzinho ao olhinho, vai olhar com essa ideia dizendo, olha, se não produz ciência, não consegue desenvolver racionalmente nem a vida social nem política. Ou seja, essa sociedade ela é então primitiva. E como primitiva, ela não passou pelos estágios evolutivos. Tudo bem até aqui? É daí que surge então essa ideia de positivismo. Ah, Jojo, positivismo é porque eu sou positivo na vida, tudo vai passar. Não. Positivismo é uma corrente filosófica teorizada aí pelo Comte, que vai acreditar que quanto mais eu compreendo a ciência, então, eu consigo produzir soluções para os problemas sociais. Por quê? É um estágio de evolução, sempre positivo, sempre melhorando, sempre crescendo. Portanto, um processo evolutivo que vai ser focado no progresso através da ordem. Olha aqui. O que significa, então, esse processo evolutivo? Por que, então, gente? Porque, segundo Comte, se existem leis naturais, então, que mostram o progresso humano, é a ordem que nos leva até isso. Em que sentido ele quer dizer, galera? Que existe um ritmo, um molde, uma forma de conseguir se evoluir. Por isso, positivismo. Na sequência da aula de hoje, a gente vai estudar o próprio positivismo. Por enquanto, segurem essa ideia de que existe, então, uma evolução pelo progresso e pela ordem. Só para, talvez, despertou a curiosidade aí, sim, a bandeira nacional no Brasil tem uma forte influência positivista, de ordem e progresso. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente como o positivismo é muito influente aqui no Brasil. Por hora, aguenta aí. Mas vamos lá, se é uma questão voltada então para a ciência, mais racional, portanto, então isso tudo está associado ao domínio sobre as emoções, para que você não se perca, portanto, olha, é a ordem, então uma ordem racional que te leva à compreensão do progresso, porque as emoções podem te fazer deslizar nesse caminho. Seria mais ou menos assim, né? O Comte está dizendo assim, se você tá todo apaixonadinho pelo crush, todo ligadinho no crush, você começa a fazer um monte de bobeira, porque você não liga mais para um desenvolvimento legal da sua vida. Você só pensa no crush. Bom, pensando assim, o Comte não está de todo errado, né? Mas na real, a ideia qual que é aqui? Que o homem precisava então afastar suas emoções para que dessa forma pudesse ter ações mais racionais,
levando a um progresso e essa ordem constante. Beleza até aqui, galera? Seguindo, então, vamos entender propriamente o positivismo que o Comte nos diz aí. Sobre o positivismo especial aí da física que o Comte vai nos falar, da sua física social, o que é importante entender? Importante entender que para ele a sociedade então é um processo de evolução. Ela sempre está em processo de evolução, é um processo constante de evolução. Isso não muda, então a gente está constantemente evoluindo. E por isso que é positivo, certo? Processo de desenvolvimento positivo. Só que para isso é necessário pensar de maneira científica, para a gente entender. Pensar cientificamente é algo importante para entender o que essa sociedade está se desenvolvendo. Por essa razão, então, o sistema do Comte se estrutura em 3 formas de pensamento científico. Primeiro, pensar sobre a filosofia da história. E sobre a filosofia da história, o objetivo é entender quais são as razões pelas quais o pensamento se organizou ao longo de toda a história. Então, lembra que a gente tem que chegar a leis naturais. Então, o primeiro caminho, pensar a própria filosofia da história para enxergar como a humanidade se comportou através do seu pensamento ao longo de toda a história. A partir disso, o segundo ponto é classificar as ciências. Classificar e, de certa forma, fundamentá-las. Porque daí você vai ter caminhos variados dentro das ciências para compreender todo o conjunto da humanidade. Por exemplo, matemática, química, física, biologia, uma série de ciências que vão ter os seus caminhos todos traçados a partir dessa classificação, e isso nos leva a uma evolução constante, então, do saber e, consequentemente, do nosso pensamento científico, compreendendo esse processo de evolução da sociedade. E, por fim, a proposta vai ser essa que nós vamos chamar de física social, ou sociologia nesse momento, que é a observação, então, da sociedade, dos problemas sociais e as sugestões de como ela tem que melhorar. Então, olha só qual que é a ideia. Resumindo isso aqui. Eu observo, então, o comportamento do pensamento ao longo da história, classifico e organizo todo esse pensamento em ciências e aprofundo, obviamente, fundamentando tudo isso, para que eu consiga perceber a sociedade e todos os seus problemas e possa sugerir os caminhos de transformação dela, para que ela fosse uma sociedade que tivesse em processo constante de melhora, então, no seu sentido positivista. Tá claro, mais ou menos? Essa é a ideia a princípio, então. E quais são as premissas que o Comte vai focar para falar sobre esse amplo processo? As premissas do Comte estão nisso aqui, ó. Primeiro, lei das etapas que levam à perfeição e à felicidade. Lei das etapas que levam à perfeição e à felicidade. Segundo o Comte, a lei natural, ela leva sempre o homem a buscar graus diferentes em que ele vai alcançar a perfeição e a felicidade o tempo todo. Por que então que tem que ser positivista? Tem que ser positivista, nesse sentido que o Comte está dizendo, porque o positivismo me leva à busca da perfeição e, consequentemente, a alcançar a felicidade. Outra premissa é o crescimento e desenvolvimento do próprio saber. Segundo ele, né, esse processo de aperfeiçoamento então, da humanidade leva a um crescimento do saber o tempo todo, um crescimento do saber focado no desenvolvimento da ciência e da técnica. E por fim, então, se leva esse desenvolvimento da ciência e da técnica, o último ponto é: ciência e técnica são fontes do progresso político e moral. Ou seja, quanto mais científico, mais técnico essa sociedade se tornar, mais teremos condições de chegar a um progresso político e moral dessa sociedade. Portanto, a gente enxerga nas premissas do positivismo
um processo de evolução da humanidade, portanto. E como é que se deu na prática esse processo de evolução da humanidade? A humanidade partiu de uma visão de humanidade mais teológica, focada na religião. Pensem numa ideia evolutiva mesmo, lá as sociedades mais antigas, passando por uma questão mais metafísica, associada à filosofia natural, como a gente já estudou em filosofia, ou a questões mais de aproximação e tentativas de explicação racional, mas ainda muito pobres, muito simplistas, do cosmos, né, de tudo. Por isso metafísico. O metafísico, gente, é aquilo que não é nem físico, portanto não material, mas também não é espiritual. É um meio termo. Então a gente pode dizer que, por exemplo, quando Platão fala que existe, né? Quando Platão fala que existe um mundo das ideias, esse mundo é metafísico. Que ele não é nem físico, mas também ele não está falando de uma coisa espiritual, divina. É outra coisa. É humano, mas num outro plano. Por isso metafísico. E para o Comte, esse segundo estágio nos leva ao último, que é a física social, ou a própria ciência da sociedade, né? Que é essa observação de tudo isso que ele juntou, para dizer que nesse último estágio aqui, a gente vai conseguir compreender a sociedade de maneira melhor e conseguimos, então, a partir disso, desenvolver todas as ciências, desenvolver todos os pensamentos, todas as possibilidades para que a vida humana melhore. E aí voltamos então àquilo. Poxa, no capitalismo a gente tem problemas? Temos problemas. O Comte vai dizer, mas quando a gente consegue desenvolver para esse último estágio da física social, com a ciência bem desenvolvida, né, enxergando bem essa importância da ciência da técnica, o progresso político e moral acontece. Então, consequentemente, a sociedade vai melhorar, como um sentido mesmo de ordem positiva. Tudo bem, gente? Bom, para a parte A do nosso módulo 2, então, é isso aqui. A gente continua na parte B falando sobre o Comte, mas aí, conteúdo denso, dá uma refletida sobre isso, depois a gente vai para a parte B. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.